Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e nós estamos estudando os sinais vitais. Nós estamos falando sobre algumas situações importantes que a gente precisa saber para monitorar esse sinal vital, tá? Que é o pulso, tá bom? Além de saber, então, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, isso é importante, tá bom? Então vamos lá hoje estudar um pouco mais, né, sobre a aferição do pulso. Como nós falamos na aula anterior, o pulso é uma sensação ondular que é produzida pelo movimento do sangue nas artérias durante a contração do ventrículo esquerdo lá no coração, tá? O pulso ele pode ser palpado sobre uma artéria periférica ou auscultado, né, acima ali do ápice cardíaco. E durante a verificação, a gente vai estar observando quanto ao número de pulsações por minuto, que nós chamamos de frequência do pulso. Então, essa frequência do pulso, ela corresponde ao número de pulsações palpadas ou auscultadas durante um minuto, tá? Então, mas professora, quais são os valores de referência, né? Bem, em geral, a maioria das literaturas trazem como frequência de pulso para adulto entre 60 a 100 batimentos por minuto. Crianças, não sendo recém-nascido, tá? Crianças variam de 80 a 120 batimentos por minuto e recém-nascidos entre 100 a 160, tá bom? Então, esses são os valores de referência para a pulsação. Então, tendo esses valores, durante a verificação tem que saber se o cliente ele é adulto, criança ou recém-nascido, tá bom? Para você saber, então, esses parâmetros aí de normalidade, certo? Na aula anterior já falei do ritmo, já falei da amplitude. Vamos falar então aqui da localização, da verificação do pulso. Como falei no início da aula, o pulso ele pode ser palpado ou auscultado, né? Palpado em uma artéria ou então auscultado lá no ápice cardíaco, tá bom? Então, quais são os locais que são verificados com mais frequência? Então, a artéria radial é o local comumente utilizado, tá? Até porque é de fácil acesso, tá? Se verifica o pulso na artéria radial. Mas isso varia muito dependendo da situação, né, que se encontra o paciente, tá? Se for para verificar, por exemplo, um paciente com politrauma, a gente não verifica a artéria radial, a gente verifica a artéria carótida, que é o local para atendimentos, né, de situações de urgência e emergência, tá bom? Então, nós temos aqui várias artérias no nosso corpo e dentre as principais a gente tem a artéria temporal, a artéria carótida, a artéria braquial, a artéria radial, a artéria ulnar, a artéria femoral, a artéria poplítea, a tibial posterior e a dorsal do pé. Então, são esses locais aí de verificação do pulso. Nós não podemos esquecer que alguns fatores podem afetar essa frequência do pulso, tá? Até porque vai alterar também a frequência cardíaca, tá bom? Então, dentre esses fatores que podem afetar, então isso é importante, antes de aferir, né, o pulso, é importante que o profissional de enfermagem ele precisa saber quais são as situações em que o cliente ele se encontra. Porque, por exemplo, atividade e exercício, né, a pessoa caminhou, subiu uma escada, fez uma atividade, e dependendo do tipo, né, de atividade e o repouso, vai alterar os valores da frequência do pulso, tá? Então, atividade e exercício vão aumentar
essa frequência cardíaca. Em consequência disso, vai aumentar também a frequência do pulso. Já o repouso, a pessoa está repousando ou está dormindo, né? Acabou de acordar, então é o momento que a gente vai verificar e aí a gente sabe que vai estar lento, que vai estar baixo esse valor, tá bom? Então, aí eu tenho essas situações. Algumas drogas também podem afetar essa frequência do pulso. Por quê? Porque elas podem acelerar ou desacelerar, aqui no caso, as contrações cardíacas. Então, em contrapartida, vai alterar também a frequência do pulso. O estresse e as emoções também afetam essa frequência. Sentimentos como raiva, medo, entusiasmo, ansiedade podem aumentar aqui a frequência cardíaca e a frequência do pulso também. A idade, como nós vimos, né? A idade também é um fator que afeta, né, essa frequência. Como a gente viu, né, existe valores para cada grupo etário. Crianças, principalmente, existem alguns valores, né, dependendo da idade da criança. Então, a idade é um fator que interfere aqui nessa frequência. Então, é isso. Vamos encerrar nossa aula de hoje. Então, se você gostou dessa aula de hoje, deixa o seu like, seu comentário. Aproveita para se inscrever no canal. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos abordar a técnica de verificação do pulso.